Isso, aleluia. Graças a Deus por esta oportunidade. Saúde, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Que bom, maravilha é estar presente na presença dEle, ser conhecido dEle. Aleluias. A palavra de Deus sempre vai nos instruir por um caminho produzido pela palavra. Não é de outra forma. Deus nunca vai falar de outra maneira a não ser baseado na sua palavra. Deus sempre vai nos dirigir por isso. Toda profecia, toda revelação está baseado na sua palavra, e é nela que também nós vamos falar nesta noite. Eu quero ler com vocês a carta de 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7 para a nossa meditação. 1 Pedro 1, do versículo 3 ao 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém. Inclina a sua cabeça para nós orarmos e falarmos com Deus sobre aquilo que Ele quer nos informar e fazer com que a gente viva a sua palavra. Espírito Santo, não há nada igual. Tudo está em Ti. Só o Senhor pode trazer para cada vida, para cada coração, o entendimento, a sabedoria, que a palavra que é proferida, ela possa se tornar vida, ela se torna vida, ela se torna carne, e habita em nós, e que esta vida que habita em nós, nos transforme, na semelhança de Jesus, na semelhança daquele que venceu, que haja uma resposta dentro de nós, para nos transformar, e que esta palavra transforme também todos aqueles que ouvirem, e deixarem que ela seja uma porta que gere vida para a eternidade, onde Cristo é tudo em todos. Por isso, meu Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de poder colaborar no reino de Deus, como filhos e filhas, em oração, em busca, e sendo a resposta para alguém que necessita de ouvir a Tua voz. Por isso nós te agradecemos por fazer parte do corpo de Cristo, e no qual nós estamos aqui para cear na Tua mesa, participar desta graça, deste alimento que salta para a eternidade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, esse versículo
Esse primeiro versículo da carta de Pedro aqui que nós lemos, o versículo 3, um agradecimento, palavras de alguém que compreendeu na profundidade o que Cristo fez por ele e por nós. O que o Pai trouxe ao mundo, entregando tudo que Ele é, entregando tudo que Ele tem, por um propósito de salvação. Paulo, quando vai trazer esse entendimento, ele fala da seguinte maneira, em Romanos capítulo 8, versículo 32, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos daria também com ele todas as coisas? Irmãos, o que Pedro está tentando trazer de entendimento é: Deus deu tudo. Deus não poupou nada para nos salvar, para nos levar de volta ao lugar que nós pregamos domingo passado, o lugar que nós saímos, para nos levar de volta. Ele deu tudo. Ele deu o Filho. E é nesse entendimento que Pedro diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Gerou de novo. Quando fomos gerados como seres humanos no ventre da nossa mãe, nós éramos totalmente dependentes deles, não era assim? Ou alguém já nasceu fazendo tudo, resolvendo tudo? Não, nós éramos dependentes dos nossos pais, não tínhamos nenhum poder de decisão, a gente não decidia nada, a gente nem lembra quando foi isso, mas nós fomos tratados, cuidados, eles zelaram de nós da maneira como eles sabiam, cuidaram de nós, a gente foi crescendo, e eles torciam pelo nosso crescimento, eles queriam que a gente ficasse grande. Esse foi a primeira vez que nós fomos gerados no ventre da mãe. Mas agora Pedro está falando de uma nova geração, gerado de novo. Nós que na primeira vez fomos gerados em Adão, e como Adão morreu pelo pecado, nós também estávamos a caminho da morte. Mas nós fomos cercados por Ele. Ele interviu no nosso caminhar de abismo, de morte. Ele nos alcançou enquanto nós estávamos indo para o matadouro, para que através da sua vida nós pudéssemos ser gerado por Deus, pelo Espírito. E esse é um entendimento, amados, que muitos ainda não conseguiram compreender, que nós só somos filhos de Deus quando nós passamos pelo novo nascimento, quando nós nos tornamos uma nova geração, quando as coisas velhas se vão e tudo se faz novo.
nós fomos gerados. Então aqui Pedro está dizendo, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, aqueles que eram perdidos, aqueles que não tinham direito, aqueles que não tinham vida, aqueles que estavam destinados à morte, em Cristo foram alcançados. Amém? Mas este é a grande necessidade que nós ainda temos, é a falta de entendimento neste parecer. Nós vemos um encontro de Jesus com Nicodemos, um mestre em Israel. João capítulo 3, do versículo 6 em diante diz, vamos ler, Evangelho de João 3, pode colocar a partir do versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Esta é a explicação do Evangelho para nós. Nicodemos, um mestre, não sabia como. E Jesus está dizendo, se não nascer da água e do Espírito, você não pode ver, não pode participar do reino de Deus. Amados, é nesse parecer que eu creio que muitos não conseguem participar de quem Deus é, não conseguem participar do que Cristo fez, porque continua sendo velha criatura. Ainda vivemos confiando na obra da carne, ainda confiamos na obra do braço, ainda queremos levar vantagem em situações, como se fosse nós. Irmãos, o velho Adão, ele tem essa natureza de querer conquistar pela força, mas o novo homem entra no que foi conquistado. Você entende isso? O velho homem luta, briga, derruba, sai da frente, mas o novo homem espera o tempo, espera o tempo de Deus, porque para todas as coisas tem um tempo determinado, e o novo homem entende o tempo. O velho Adão não entende o tempo de Deus, ele atropela tudo, ele derruba tudo. Mas o novo homem gerado em Cristo, ele entende o tempo e o modo de ser feito. Ele nunca diz eu sei, porque quem sabe é Ele. Ele nunca diz eu tenho, porque quem tem é Ele. Ele nunca diz eu sou, porque quem é Ele. Irmãos, esta é a natureza que precisa ser transformada, sair do velho Adão e entrar no Cristo.
pelo novo nascimento, pela nova vida. Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Feitura sua, nós fomos recriados. Nós fomos recriados nele, para ser semelhante, a ele. A carne não consegue isso. Então o que Pedro está dizendo aqui, ele nos gerou de novo, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, uma esperança veio. E nós podemos dizer como Paulo disse muitas vezes: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mesmo que ele ainda seja pequeno dentro de nós, mesmo que ainda a gente não entende tudo o que é necessário, mas se ele está dentro de nós, ele está crescendo. Ele está nos levando a crescer, a estatura de um varão perfeito. Você crê assim? Veja bem o que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 9 e 10. Aos Hebreus 12, versículo 9 e versículo 10. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Vocês entenderam? Nossos pais nos corrigiam segundo eles entendiam, mas esse aqui nos corrigem. Nós somos corrigidos pelo Pai Celestial. Nós somos guiados por Ele. E muitas vezes, queridos, a gente passa por situações que a gente diz assim: o diabo, não sei o quê. Irmãos, se você é filho de Deus, o diabo não encontra mais sua vida. É Deus te corrigindo. Eu já passei por situações difíceis, que veio até no pensamento: o inimigo deve ter entrado. Não, irmãos, era Deus me corrigindo. Era Deus me colocando na linha. Agora eu não aguento mais, agora eu não suporto mais. Aguenta sim. É Deus te corrigindo, é Deus colocando você no lugar. Filho de Deus, o diabo não entra na vida dele não. Vocês entendem isso? Então, se o nosso pai, em Adão, nos corrigiu, da maneira como ele entendeu que era certo, da maneira como ele sabia, ele nos deu uma educação. Agora imagina o Pai Celestial. Ele vai nos pegar pela orelha mesmo, queridos. Vai nos pegar e pôr no lugar. Você está fora, meu filho, vem para cá. Você está andando fora do caminho. E a Bíblia diz, nesse texto aí mesmo, a gente for ler mais, ele diz assim, que ele bate e repreende aquele que ele ama. Amém? Esta é a palavra, irmãos. Não adianta ficar esperneando. Se Ele está conosco, se Ele é o nosso Deus, se Ele é o nosso Pai, Ele vai cuidar de nós sim. Enquanto a gente permanecer, Ele vai estar cuidando, nos levando à maturidade, para que a gente cresça mais e mais, e nós sejamos lapidados pela sua maneira de nos guiar, pela sua maneira de nos educar,
como filhos e filhas de Deus. Então, se você recebeu Ele como Pai, e Ele te recebeu como filho, não pense que você vai fazer o que você quer. Não pense que você vai andar onde você quer andar. Não pense. Esta é uma palavra de alerta para todos nós aqui nesta noite. Eu não vou fazer o que eu quero de jeito nenhum. Posso até pensar que vou, porque Ele vai estar lá. Quanto menos eu perceber, Ele está lá. Ele está olhando e vendo tudo, e sabe tudo a nosso respeito. Pedro continua dizendo: para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não pode murchar, guardada nos céus para vós. Irmãos, quando a gente entende isso, esse versículo de 1 Pedro 1, versículo 4, quando a gente entende isso, que a nossa herança em Cristo está guardada, a gente deixa de se preocupar com as heranças daqui. A gente começa a ter entendimento que a gente não vai levar nada daqui. Jesus disse assim, ó: a raposa tem covil, as aves do céu têm ninho, mas eu não tenho nada aqui. Era o dono de tudo, era o único herdeiro, estava dizendo que não tinha nada. Por que eu vou dizer que eu tenho? Por que eu tenho? Por que eu quero ter? Sendo que a minha herança não está aqui. Irmãos, enquanto eu estou na terra, eu tenho que viver com sabedoria, sim. Porque aquilo que Deus coloca nas minhas mãos não é para eu jogar fora. Não é para mim gastar em vão como filho pródigo. Mas é para gastar com sabedoria naquilo que Ele me pede para fazer. Naquilo que Ele diz para mim ser e fazer. Quando eu recebo esse entendimento, amados, eu entendi claramente que o lugar de juntar tesouro não é aqui na terra, que é no céu. Ele mesmo disse no capítulo 6 de Mateus: não ajuntais tesouro na terra, mas ajunta tesouro no céu, aonde o ladrão não toca. Irmãos, quanta briga a gente aqui como filhos de Deus faz atrás de coisinhas, de miséria. Não consegue dormir à noite porque entrou, faz isso, fez aquilo outro, e aquela briga boba, aquela coisa horrível, por causa de nada. Sendo que a tua herança está lá. A minha herança está lá. Então qual que é o conselho? Que aquele que tem é como se não tivesse. Jesus tinha, viu, irmãos? Ele nunca passou necessidade, nunca. Mas ele disse que não tinha, porque ele não era apegado a nada daqui da terra. Ele não tinha apego a nada. Mas onde ele chegava, ali era o lugar dele. Ali estava o alimento, ali estava o sustento, ali estava a vida. Então muitos de nós brigamos tanto por nada, não conseguimos dormir, ficamos opressivos, depressivos, cheio de coisa ruim, porque queremos ter aquilo que Deus não nos deu. Porque aquilo que Ele nos deu, Ele é poderoso para guardar até o dia de Cristo o tesouro de cada um de nós. Você crê nisso? Amém, queridos? Esta é a verdade que liberta a nossa mente.
dos apegos materiais. Porque quando você não é apegado a nada, irmãos, Deus não tem problema em liberar para você, porque Ele já entendeu. Ele entendeu que você entendeu. Ele entendeu que você sabe. Ele sabe, se precisar, Ele pode contar contigo. Então Ele coloca na mão daquele que Ele sabe que pode contar com Ele. Ele não vai pôr na mão de pessoas gananciosas, avarentas, que a vida dele é dizer que não tem, aí eu não posso. Não pode nada. É tão avarento que ele não pode nada. Tudo ele põe uma desculpa para não fazer, para não ajudar, para não ser. Não coopera, não ajuda, não oferta. Tudo ele não pode. É avarento. Pode ter certeza. Se você é uma pessoa desta forma, desse jeito, o que você tem não é Deus que está colocando na tua mão, porque Deus não coloca na mão de avarento. É o teu esforço, é a tua guerra. Mas o que Deus quer, irmãos, que a gente desprende destas coisas e caminha para a eternidade livre. E caminha para a eternidade livre. Glória a Deus, aleluia. O que eu tenho é teu, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Exaltado seja o teu nome. Bendito seja o Senhor. Como disse Pedro aqui, bendito seja Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele, toda a glória pertence a Ele. Nós temos uma herança nele. Versículo 5. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já preste para se revelar no último tempo. Olha isso. A fé no que ouvimos, a fé na palavra, a fé no que Ele fez, a fé no que eu me tornei em Cristo, naquilo que Ele investiu em mim, sem nenhuma gota de merecimento. Ele me deu o que eu sou, o que eu tenho. Foi tudo Ele que trouxe para mim, foi tudo Ele que fez em mim, e eu sou grato pelo que Ele fez, muito grato. Mas o que me faz estar nesse lugar é a minha fé. Eu creio que Ele fez isso, eu creio que Jesus fez isso na cruz por mim. Eu acredito no amor que Ele derramou na cruz por cada um de nós. Eu creio que esta é a verdade, é o que me traz a libertação pela fé. Eu sou liberto, a minha mente é liberta, porque eu acredito que Ele fez isso na cruz. Eu creio. Então esse versículo diz que mediante a fé estáis guardado. Tem algo guardado. Foi o que o apóstolo Paulo no final da vida disse. Ele guardou a fé em tudo aquilo que ele pregou, em tudo aquilo que ele ensinou. Ele guardou a fé, disse: a carreira acabou, mas a fé está guardada em um Cristo vivo, que é poderoso para guardar o meu depósito até o grande dia. Esta é a natureza da fé, queridos. Versículo 6. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações. Irmãos, esta é a realidade nossa. Esta é a verdade. Que impede muitas vezes da gente pôr em prática uma palavra que Paulo escreveu também em Filipenses capítulo 4. Alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Se a gente olhar o momento, a gente não se alegra. Se a gente vê o que está acontecendo, não há alegria. Mas eu preciso ser alegre pelo que eu já tenho guardado nos céus.
O contexto vem falando sobre isso. O que é que você já tem guardado? Como está a tua conta celestial? Como que você está lá com Ele? Isso me dá uma alegria, irmãos. Isso me traz uma alegria, mesmo no meio de tantas coisas horríveis que está acontecendo. Vem uma alegria em nossos corações, porque Ele me fez herdeiro dEle. Eu me tornei herdeiro de Cristo. A herança dEle, Ele não teve problema em repartir comigo, como filho e filha de Deus. Esta é a segurança que me traz a paz. Então esse versículo diz: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações. O versículo 7: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, amados, se nós passamos por momentos difíceis, lutas, dificuldades na vida, a nossa fé continua sendo a mesma. Ela precisa ser a mesma. Ela não pode diminuir no momento de provação. Pelo contrário, é nesta hora que ela está sendo lapidada como ouro. É nesta hora que ela está passando pelo fogo. Mas ela não voltou atrás. Mas ela continua seguindo em frente pela fé. Ela não retorna. Ela não dá meia volta de maneira alguma. Ela continua olhando para Ele. A nossa fé, irmãos, aquilo que nós recebemos dele pela palavra, está guardada aqui dentro, está guardada dentro de você. E é esta fé que te coloca em lugares que não vai afundar de maneira alguma, na rocha. Lembra daquela palavra que Jesus contou? Da casa feita na areia e da casa feita na rocha? A rocha é Ele. Se a nossa construção espiritual está na base sólida, que é a palavra, a tempestade poderá vir, mas eu sei onde está construída a casa. Aquela água passando e você diz: não vai cair. O alicerce é bom, o alicerce é poderoso, e o alicerce é Cristo. Então, por mais lutas, por mais dificuldades que alguém esteja passando aqui hoje, creia, se você está nesse lugar, meu querido, se alegra em Cristo, porque foi Ele que colocou você aí. Se alegra em Jesus, porque foi Ele quem te deu essa esperança viva, que ninguém vai roubar, ninguém vai tirar de você. É uma esperança viva. Estamos indo para aquele lugar onde Cristo nos deu vida eterna. Primeiros Coríntios, capítulo 15. Só voltando um pouquinho aqui. 1 Coríntios 15, versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Isso aqui é o final, para a gente compreender qual é a nossa batalha, em que direção nós devemos travar uma guerra. A nossa guerra, irmãos, não está em nível humano, mas é totalmente um nível espiritual.
Nesta palavra, o apóstolo Paulo está ensinando, trazendo essa mensagem. Irmãos, a carne e o sangue não vai herdar. Para que tanto? Para que tanto zelo? Para que tanto cuidado com a carne? O Espírito gemendo dentro de nós, com fome e com sede, e nós estamos cuidando da carne. E nós estamos preocupados com a carne. Não sei se vocês estão entendendo. E nós investindo na carne, todo o tempo que sobra, todo o dinheiro que sobra, tudo na carne. E o Espírito dizendo: estou com sede. Aí você diz: fica quieto, porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de levar você para orar. Eu não tenho tempo de levar você para ler a Bíblia. Fica quietinho aí, ó. A carne é mais importante, meu amigo. Fica quietinho aí. Aí Paulo está dizendo: a carne e o sangue não vai herdar, filho. Não vai herdar nada. O herdeiro está dentro de você. O herdeiro está dentro de mim. Essa carne para nada presta. Quem disse foi Jesus. E se foi Ele que falou, eu acredito. O Espírito está pronto. Irmãos, nós somos a geração preocupada com isso aqui, ó. A geração que confia no braço e confia na sua força. Tanto é que quando ele não tem, ele entra em pânico. Quando lhe falta algo humano, carnal, ele entra em pânico. Ele não sabe viver sem, porque ele não confia no Espírito. Ele confia em sua carne. Ele confia em seu poder. Se ele tem, ele é o cara. É orgulhoso, é cheio de si mesmo. E quando ele não tem, ele se suicida. Ele quer morrer. Porque ele só pensa que ele é carne. Esta é a grande questão, irmãos, do cristianismo que nós vivemos hoje. Que a gente aprendeu a receber, mas não aprendeu a doar. Mas não aprendeu a ser, porque não confia no que a palavra diz. Irmãos, se você ler o Salmo 23, Ele é o teu pastor e nada te falta. Ele te guia pelo vale da sombra da morte. E você crê na presença dEle mesmo quando você não vê. E no final, Ele prepara uma mesa na presença dos inimigos. Um banquete, uma festa. A gente crê no Salmo 23? Todo mundo sabe e recita. A gente crê no que está escrito? A maioria de nós não cremos na palavra de Deus. Se Ele é meu pastor, Ele é meu pastor em qualquer lugar. Quando eu tenho e quando eu não tenho. Quando eu sou e quando eu não sou. Ele é o meu pastor. Ele é a vida. Eu creio que Ele me segura no meio da tempestade, me põe de pé e diz: estou com você. Quando eu não consigo ver, eu consigo ouvir a sua voz, que diz: não temas, eu estou contigo. Irmãos, esta é a segurança do Cristo, do Filho de Deus, que não confia na carne. Porque confiar na carne, queridos, é tropeçar. Confiar na carne é perder a direção. Confiar na carne é ser derrotado. Mas quando a gente confia nele, a gente sabe que Ele cuida
de cada detalhe da nossa história, da nossa vida, Ele nos leva para o lugar aonde Cristo venceu por nós, e nele nós somos mais que vencedores. Amém, queridos? Então fique com esta palavra: não confie em você mesmo, você não é confiável, nem eu, ninguém é confiável. Amém? Ele é confiável e provou isso na cruz. Eu posso confiar nele. Somente em espírito, somente pela palavra, é que nós temos uma resposta para entregar. Mas quando a resposta é de nós mesmos, não confia não. Se aquilo que eu estou falando para você é a palavra de Deus, confia, porque ela vai dar certo. Mas se eu estiver falando coisa minha, não acredita não, não confia não. Porque quem sou eu para dar garantia daquilo que eu falo? Agora Ele não. Ele dá a garantia do que Ele fala. A sua palavra é provada. A sua palavra é provada no fogo. A sua palavra é provada na cruz. A palavra dele: passarás os céus e a terra, mas ela não passará. Amém? Você crê na palavra? Vamos colocar de pé na presença de Deus.